Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 148 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts desde 2020 e desde 2024, com exibição também no canal Nosso Futebol. E eu começo aproveitando para pedir a você que nos assiste, que nos escuta pelas plataformas de tocadores de podcasts, que siga a gente no Instagram e no X, que é o antigo Twitter, no @pcategoria. Compartilhe os nossos episódios que estão no Spotify e em diversos outros tocadores de podcasts. Se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o like também nos nossos episódios e saia também, obviamente, avisando para todo mundo que desde o ano passado a gente está em exibição também na telinha do Nosso Futebol, né? Na Sky, na Claro TV, levando cada vez mais longe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, a verdadeira competição mais democrática do país. E a gente pode dizer isso ainda com mais veemência depois de mais uma semana aí que a gente teve times disputando a Copa do Brasil. E a gente teve nesse último fim de semana disputada a terceira rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, com muitos confrontos estaduais. Agora a gente só tem 3 times que mantêm os 100% de aproveitamento, mas a gente também só tem 3 times que estão com 0% de aproveitamento, né? 3 times que ainda não pontuaram na competição. Por coincidência ou não, 2 deles, tanto dos que venceram as 3 partidas quanto das que perderam os 3 jogos, estão no grupo A5. E sobre esse e outros assuntos a gente vai falar a partir de agora no Quarta Categoria. E estão ao meu lado aqui, me acompanhando mais uma vez nesse episódio do Quarta Categoria, meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Sempre uma satisfação estar aqui ao lado de vocês, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos, todos nos escutam e nos assistem. Mais um episódio do Quarta Categoria, uma rodada de clássicos, né? Incluindo jogos aí com resultados bem acachapantes, né? Sergipe, Cianorte, conseguiram fazer resultados muito bons aí para cima dos rivais regionais e são os destaques principais dessa rodada da Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, a todas e todos que acompanham o Quarta Categoria na Podosfera e também no canal Nosso Futebol. E não só uma rodada de clássicos, mas também uma rodada com muitos golaços também. Eu diria também que destacar um quase golaço que aconteceu aqui no Espírito Santo, mas isso é papo para quando chegar no grupo A6. Uma rodada muito boa, como sempre, e é assim que tem que ser as rodadas da Série D, como eu já falei antes. Muita animação, muitos jogos, quedas de treinadores, a gente tem coisa pra caramba acontecendo, porque são 32 jogos por rodada, e a gente vai falar sobre esses da terceira rodada daqui a pouco, logo depois da nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. E a gente chega agora de vez com essa edição 148 do Quarta Categoria, falando das partidas do Grupo A1, onde tivemos desses placares um pouco mais elásticos, né? Na minha visão de futebol, no meu entendimento de futebol, 3-0 não é goleada, mas é um placar elástico, e foi por esse placar que o Manauara venceu o Tunaluso, por 3-0, com 2 gols do experientíssimo e um cara que a gente vê toda a Série D por aqui, que é o Manuel, atacante que por várias temporadas vestiu a camisa do Altos. Tivemos também o Águia de Marabá empatando por 1-1 com o Manaus, Gás e Trem ficaram também no 1-1, e o Maitá perdeu mais um, é um dos times que ainda não venceu, foi derrotado por 3-1 pelo Independência nesse confronto acriano. E aí nessa classificação do Grupo A1 a gente tem o Manauara com 7 pontos, assim como o Águia de Marabá, Manauara e Águia com 7 pontos. Tunaluso tem 6 pontos e o G4 ainda tem o Manaus com 5 pontos. O Independência tem 4 pontos, Trem 2 pontos, Gás 1 ponto e o Maitá ainda não pontuou, Felipe. E a gente vai tratar, claro, desse jogo com mais gols, né? Que foi essa vitória do Manauara por 3-0 sobre a equipe da Tunaluso e com 2 gols do Manuel. Aquele Manuel, mas não é o nosso momento aquele ainda. Pois é, o Manuel que formou uma das raras duplas de ataque da última década no futebol alternativo também, não só no futebol geral. Ele e o Gênesis lá do Altos. E o Manauara se aproveitou muito da bola parada, né? Perdão, da bola aérea, na verdade,
para fazer os gols aí dessa partida, né? Os 2 gols do Manuel saíram da bola aérea, e o gol do Vitinho de um lançamento da área ainda defensiva do clube, do Manauara, até o Vitinho fazer o segundo gol, né, da equipe. O Manauara foi muito bem, foi um bom teste, né? Os 2 times estavam muito bem na competição. A Tunaluso veio daqueles seus dados muito bons anteriormente, e agora teve talvez um choque de realidade, né? O Manauara realmente se colocou ali como um forte adversário e provou isso muito bem, né, contra a equipe da Tunaluso, que até teve chance de fazer algum gol, mas realmente o Manauara foi melhor na partida, mereceu demais fazer o 3-0 e ganhar mais confiança ainda, né, nessa disputa, né? Um time que está em campo, né? A promessa não foi cumprida do presidente, ainda bem, e o time consegue aí fazer uma boa campanha, né? Assim, não surpreende, e começa a fazer uma boa campanha, começa uma boa campanha novamente, né? Isso é um ponto positivo para a equipe que tem experiência na Série D do ano passado e manteve bem essa política de contratações, jogadores que conhecem a competição, como o Manuel, que é um caso aí bem destacável aí, de jogadores que vão muito bem na Série D. E quase foi um final de semana de vitórias dos amazonenses em cima dos paraenses, né? Quase foi por um detalhe que os 2 amazonenses não se sobressaem nessa rodada, porque o Manaus foi jogar fora de casa contra o Águia de Marabá e ficou muito próximo de uma vitória, acabou sofrendo um empate na reta final da partida, né? E tá aí o nosso primeiro golaço da rodada, né? Embora não tenhamos em vídeo, mas foi já nesse episódio já vamos falar do primeiro, que é um golaço do Everson, que acertou um chute de raríssima felicidade, aquela pancada de fora da área no ângulo do goleiro do Águia, do goleiro Axel, né, um experiente goleiro. E o Manaus ia carregando os 3 pontos, a vitória magra por 1-0 fora de casa, até o final, quando o Romarinho empatou em cobrança de falta, né, uma bola cruzada para a área, parecia que ia se tornar um cruzamento, acabou indo direto para o gol, e o Águia conseguiu arrancar um ponto e se manter invicto no grupo, né? Assim como o próprio Manaus também ainda não perdeu na competição. E o Águia de Marabá segue na cola da liderança, o Manauara é o líder com 7, com essa vitória, acabou passando no saldo de gols, e o Águia de Marabá na cola com 7 pontos. E por enquanto vai se desenhando um G4, né? Que eu acho que a tendência é essa até o final da primeira fase, que tenhamos os 2 paraenses e os 2 amazonenses configurando o G4. Acredito que, embora o Independência esteja a 1 ponto do Manaus, acho que há uma certa distância entre essas equipes do G4 para as 4 últimas colocadas, embora tenhamos algumas boas apresentações. Do Trem já demonstrou um bom futebol nessas 2 primeiras rodadas, mesmo perdendo um jogo fora de casa por 4-2. O Independência arrancou ponto fora do Manauara, mas eu acredito que a configuração deve se manter dessa forma, né? Aí resta saber, temos aí também outras mais 10 rodadas aí pela frente para saber se vai se confirmar, mas já começa a ter um desenho do que pode ser a reta final da primeira fase. A Série D tem um formato interessante, né? Que pode parecer que é cedo, são só 3 rodadas, mas no fim das contas a gente vai ter só 14 rodadas. Então, quando você fica muito para trás logo no começo, você não tem tempo, simplesmente não tem tempo para recuperar. E é isso que muitas equipes precisam se preocupar já nesse início de competição. Até por isso temos algumas trocas de treinadores, né? Equipes que sabem que não há muito tempo para se perder dentro da Série D, porque isso pode garantir, porque isso pode acabar comprometendo uma classificação, né? E é aquela loucura, como são 4 mata-matas para frente, qualquer coisa no mata-mata pode acontecer. Então, acho que o mais importante é você se classificar e aí joga para sorte, e o que vier pela frente tá valendo, por mais que você não tenha o melhor dos planejamentos, você se classificando para a segunda fase, a chance de subir existe, porque é só mata-mata que vem pela frente. E agora a gente vai para o grupo A2, onde tivemos outro 3-0, dessa vez do Maranhão sobre o Imperatriz, também com um jogador fazendo 2 gols, nesse caso foi o Miqueias, marcou 2 gols aí da vitória do MAC por 3-0 sobre o Cavalo de Aço. Tocantinópolis e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0, o Altos fora de casa venceu o Parnaíba por 2-0, e no clássico, não dá para chamar de clássico, né? No confronto cearense, Maracanã e Iguatu terminou com vitória do Maracanã por 1-0. Na classificação temos esse grupo bem equilibrado.
Maranhão, Altos e Maracanã estão com 5 pontos, Sampaio Corrêa fecha o G4 com 4 pontos, mas com o Imperatriz encostado, né? O Imperatriz também tem 4 pontos. Depois vem Iguatu e Tocantinópolis com 3 pontos, e na lanterna está o Parnaíba com 1 ponto apenas, e a gente vai acompanhar, Marcos, os 2 gols do Miqueias, os 2 gols do Miqueias e os 3 gols da vitória do Maranhão por 3-0 nessa rodada sobre o Imperatriz. 2 gols de Miqueias e um de Guilherme Capote para fechar o placar a favor do MAC. E depois que o MAC conseguiu a classificação na última rodada do Campeonato Maranhense, né, no estadual, acabou goleando o Sampaio Corrêa por 3-0. O Maranhão, durante a primeira fase, acabou flertando com a 5ª posição, que deixaria o atual campeão maranhense de fora do mata-mata do estadual, né? Desde a vitória em cima do Sampaio, parece que a moral do time elevou de vez, né? E agora o time está 4 jogos sem sofrer gols, somando estadual e Série D. Está com os 2 pés na final do Campeonato Maranhense, após bater o IAP por 4-0 no jogo de ida. E agora consegue atropelar um rival direto pela classificação na Série D, né, nessa primeira fase de Série D, com outro placar cachapante, 3-0. Parece que o Maranhão está gostando de atropelar os seus principais rivais, tanto de fora do estado quanto de dentro do estado, né? E é um importante resultado porque bota a equipe do MAC na liderança da chave. A gente sabe o quanto que saldo de gols é importante. A gente em um grupo muito equilibrado ainda por cima, né? No qual o líder está com 5 pontos e o 7º colocado tem 3. Então, ter o saldo de gols bem gordo ao final da primeira fase é importante como critério de desempate, né? E neste momento o MAC consegue, nesse desempate, ser o líder desse grupo apertado da Série D. Uma grande exibição da equipe do Maranhão, especialmente do Miqueias, que marcou duas vezes. E o Imperatriz sofre sua primeira derrota, uma derrota preocupante, né? Não era assim que eu acho que o Imperatriz imaginava começar a sua trajetória. O início de campeonato parecia ok, né? Com empate fora, uma vitória em casa, e agora sofre um revés duro que coloca o Imperatriz até fora do G4. Né? Agora é rever esse percurso da equipe do Cavalo de Aço para seguir em frente na competição. Esse grupo, né, ele tem um fato inusitado, né, porque os 3 times que são líderes, eles não tinham vitórias, né? O Maranhão, o Altos e o Maracanã. Né? E esse é um grupo, inclusive, que não tem times com 2 vitórias, né? O líder, os 6 primeiros têm uma vitória apenas, né? Nenhum time tem 2 vitórias na competição até o momento, né? E demonstra muito do equilíbrio da chave. Né? O Tocantinópolis, por exemplo, está invicto, mas tem 3 empates, né? Então, mostra muito bem, né? E destacar antes, né, de falar de 2 jogos, viralizou, né, a viagem de Sampaio Corrêa para Tocantinópolis, né? Mas quem acompanha a 4ª categoria já sabe como é que é essa viagem, né? A gente tem o São Bernardo aí como exemplo lá atrás, né, que teve esses relatos, mas isso também é comum em outros jogos, né? Então, para quem acompanha a 4ª categoria, não surpreendeu tanto com a aventura que teve o Sampaio, né? Sobre 2 vitórias eu falei, né? O Maracanã veio de uma derrota para o Internacional na Copa do Brasil, jogou até bem, né? Padrão do que se exige o Inter, e conseguiu fazer a primeira vitória num jogo regional, né? Contra o Iguatu, fez 1-0, jogou bem, jogou melhor do que a equipe visitante, e o Altos, né? Foi fora de casa, venceu o Parnaíba por 2-0, outra boa vitória que a gente teve no grupo, e também conseguiu se recuperar, né? Como eu citei, né? Os 3 times que são líderes venceram primeiro nessa rodada, né? Então demonstra muito bem o equilíbrio desse grupo A2. A gente não sabe ainda se é por um fator positivo, se os times são bons de fato, ou se o grupo está abaixo, né? Então a gente vai acompanhar ainda mais, principalmente nesse primeiro turno, como é que vai se desenrolar para a gente ter uma ideia se o grupo realmente é forte ou não. Exatamente, né? Muito equilíbrio nesse grupo, todo mundo já pontuou, o líder com 5 pontos, o Lanterna com 1 ponto. Então, nesse caso desse grupo ainda, tudo pode acontecer, inclusive nada, como já diria o poeta Flávio José, terra dos paraibanos, Souza e 13. O 13 venceu o Souza por 1-0 pelo grupo A3. Jogo no Amigão, primeira vitória do Galo, primeiro gol marcado pelo 13, inclusive na competição, e a derrota do Dinossauro do Sertão acabou resultando na demissão do Paulo Foiane, treinador que pouco mais de 30 dias antes dessa partida havia sido campeão paraibano pelo clube.
agora está desempregado e o substituto dele no Souza será Francisco Diá, ele mesmo. No confronto 2 Santa Cruz, o de Natal empatou com o de Recife por 0-0 em Goianinha. O Central perdeu em casa para o América de Natal por 2-1, e nesse jogo, infelizmente, tivemos um caso de injúria racial contra o goleiro do América de Natal. Fechando aí essa rodada do Grupo A3, o Ferroviário venceu o Horizonte por 1-0 nesse confronto entre cearenses. Na classificação da chave, o América e o Santa Cruz dividem a liderança com 7 pontos, Santa Cruz de Recife. O Ferroviário tem 6 pontos e o Central fecha o G4 com 4 pontos. Depois vem o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, 13 com 3 pontos. O Souza e o Horizonte fecham aí essa classificação com 1 ponto apenas. E a gente vai, Felipe, acompanhar esse gol do 13, que essa vitória por 1-0 não só foi a primeira vitória do Galo na competição, mas ela aconteceu com o 13 jogando desde os 30 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos depois que o Juninho foi expulso. E o Souza, de quem a gente esperava bastante, não conseguiu, em mais de uma hora, criar uma oportunidade perigosa contra um time que levou de 4 do América na rodada anterior. E essa foi um dos motivos para a demissão do Paulo Foiane, né? Um time que não só não rende dentro de campo, mas mostrava muita apatia. Se o 13 fez o primeiro gol, o Souza continua sem marcar gols, né? Aliás, só 3 equipes estão sem marcar gols, 2 são nesse grupo, né? O Horizonte e o Souza, além do Parnaíba, do grupo A2. Como você citou, né? O Souza teve ali, ficou quase uma hora, né? Com 1 a mais, não conseguiu reverter essa vantagem em volume de jogo, não só em chance, não teve chance, nem em volume de jogo conseguiu fazer isso. Foi uma expulsão justa, apesar de bem sem querer, mas sem querer também é falta. Tá aí a expulsão. Esse é o lance, inclusive. Acho que esse é um lance clássico, né? Sem querer também é falta, sem querer também pode ser vermelho, né? E acabou que aconteceu isso com o jogador do 13. Mas de fato, não, perder esse jogo pro 13 era normal. O problema do Souza é que perdeu o Santa Cruz fora de casa, um resultado que não era esperado, mesmo sendo fora de casa, e empatou dentro de casa com o Central, né? Para um time que tem uma expectativa grande na competição, o início é bem decepcionante, né? Não tem outra palavra para citar. Vamos ver com essa troca de treinador se surte algum efeito imediato, e a gente vê como é que é a Série D, né? O Brasileirão em si, né? Eu tenho uma visão que estadual ele significa mais para a história do que para o ano, né? Tanto que para a história valeu muito para o Souza, mas para o ano acabou com 3 jogos, já acabou essa façanha que o Paulo Foiane teve, né? Vamos ver como é que vai ser com o Diá agora, que conhece bem as divisões inferiores, não vem fazendo boas campanhas assim na competição, não vem chamando atenção, mas é a aposta agora do Souza para tentar reverter essa situação que já assim, começa a ser desesperadora pelo que o time não apresentou até esse momento, né? São 3 jogos, mas uma chave tão difícil e que o Souza tinha uma expectativa grande e justa por isso acabou que, por enquanto, não apresentou nada além de decepção. E Marcos, a gente teve a situação, né, da injúria racial no jogo do Central contra o América de Natal, mas além disso a gente teve a segunda vitória consecutiva do América, que depois de empatar com o Horizonte na estreia, engata mais um bom resultado, e acho que não vai ser tão fácil assim qualquer treinador, qualquer time chegar lá no estádio da Patativa e conseguir vencer o Central lá em Caruaru. Primeiramente, falando do caso de injúria racial, infelizmente, já com 3 rodadas de Série D, a gente tem que mencionar isso pela segunda vez na competição. Primeiro episódio aconteceu na partida entre Parnaíba e Imperatriz, na primeira rodada, lá no grupo A2, e agora, mais uma vez, acontece, né, contra o goleiro Renan Bragança, da equipe do América de Natal, o torcedor do Central acabou proferindo palavras de cunho racista contra ele. Esperamos mais uma vez que ele seja identificado e punido por isso. E esse jogo marcou também não só um episódio de injúria racial, mas também confronto entre as duas torcidas, né? Segundo relatos da arbitragem, que na súmula, né, teve caso de atirar pedra de um lado para o outro, enfim, vários episódios lamentáveis, perdão. E sobre o confronto dentro de campo, aí sim podemos falar de coisa boa, porque tivemos mais um golaço na partida, pelo menos mais 2, né? Primeiro golaço, né,
que abriu o marcador para a equipe do América, com Ferreira, né? Depois um belíssimo gol de falta de Augusto Potiguar para empatar a partida. E no final do jogo, né, quando parecia que o Central ia ensaiar uma virada, né, até porque o América teve o Ebert expulso ainda no segundo tempo, né, correu esse risco de sair com a derrota. O Salatiel, em contra-ataque que ele mesmo puxou, né, acabou decidindo a partida para o Mecão e conseguindo um resultado fundamental para a sequência da competição, colocando a equipe na liderança da chave, passando o Santa Cruz, que era então o líder, né? E agora o América consegue passar, não nem no saldo de gols, no número de gols marcados, 6-5 do Santa. Agora o Mecão mostra nessa partida aí que consegue resistir nesse tipo de circunstância, um jogo até eu diria hostil, né, tanto pelas circunstâncias dentro de campo quanto fora, e aí consegue matar o jogo nesse cenário que parecia ser difícil para o América sair com os 3 pontos, e aí termina a rodada na liderança. É um triunfo típico de um time que briga por vaga. Não pode ser diferente, a gente não pode esperar nada diferente de um América de Natal que está há tantos anos brigando por acesso, conquistou acesso em 2022, volta à Série D e retorna na busca por esse objetivo que é uma insistência do torcedor, né, que acompanha tanto o rival na Série C, né, agora quer ver o América também em um patamar acima no futebol brasileiro. Lembrando que se fala muito em expectativa da SAF do Santa Cruz, né, que está se formando por aí. O América já é SAF desde 2023, justamente no ano que caiu na Série C para a Série D. Passou um tempão tentando voltar, quando conseguiu, entrou a SAF, mas aí no meio da temporada, já com uma situação bem complicada, não conseguiu salvar. E o América vai nessa busca aí, com muito investimento, para tentar voltar para a Série C, que não conseguiu no ano passado, vai tentar mais uma vez nesta temporada. E agora a gente vai para o grupo A4, onde tivemos mais um placar aí bem impactante, que foi a vitória do Sergipe contra o Lagarto, fora de casa por 3-0, nesse duelo de sergipanos. O Jequié venceu o União do Tocantins por 1-0, mesmo placar de Juazeirense 1, Barcelona de Ilhéus 0 no confronto entre baianos. E no duelo dos alagoanos, tudo normal, né? O Asa, que é um dos 3 times com 100% de aproveitamento depois de 3 rodadas na Série D, venceu o Penedense por 1-0. Na classificação, o Asa tem 9 pontos, Jequié é o segundo colocado com 6, e temos Sergipe e Lagarto, os 2 sergipanos com 4 pontos aí, fechando a zona de classificação. Depois vem o Barcelona de Ilhéus com 3 pontos, e o detalhe é que o Barcelona de Ilhéus não venceu, mas também não perdeu. 3 empates em 3 partidas. Depois vem Penedense e Juazeirense com 2 pontos. O União do Tocantins é o lanterna da chave, Marcos, com 1 ponto apenas, mas rodada após rodada a gente vem trazendo aqui bons resultados e bons desempenhos do Asa, que mais uma vez conseguiu vencer diante do seu torcedor em Arapiraca no duelo entre os alagoanos. Jogar lá em Arapiraca é sempre muito complicado, e o Asa tá construindo essa mística em torno disso, né, de jogar em casa e sempre ser perigoso, sempre ser decisivo, né, e sempre cumprir com a sua missão. O Asa, embora o placar tenha sido apertado, eu acho que até há uma certa enganação com relação ao resultado, porque eu acho que o Asa fez um jogo bem seguro, teve poucos lances que a equipe sofreu defensivamente, né? Eu achei a partida do Penedense um pouco tímida, né? Embora seja até normal, né? Embora seja um confronto estadual, de um lado você tem uma equipe que é muito experiente na Série D, inclusive tem um elenco muito experiente, e do outro uma equipe que está estreando ainda na competição. Então, acho que é até normal que haja esse desequilíbrio. E acho que o grande risco que o Asa sofreu foi porque desperdiçou várias oportunidades para decidir a partida mais cedo. Então, embora tenha saído na frente no primeiro tempo, passou o jogo inteiro com chances, podendo ter uma brecha aí para o Penedense buscar um resultado melhor. Algo que não aconteceu por conta dessa partida tímida, como eu disse, da equipe visitante. O gol dessa vez, né, na falta dos experientes atacantes da equipe, o jogo foi decidido dessa vez por um experiente zagueiro.
O Christian Luca, de 34 anos, apareceu mais que os famosos aqueles, né, que compõem o elenco do Asa, e fez o gol ali no bate-rebate da defesa, garantindo os 3 pontos para o Asa, que segue na liderança, é uma das poucas equipes que estão com 100% de aproveitamento na competição. Entre as equipes do Nordeste, que ocupam entre os grupos A2 e A4, né, A2, A3 e A4, é o único 100%. Então faz uma belíssima campanha até o momento. Agora, talvez pensando lá na frente, a gente não sabe como que a gente pode balancear isso. Será que é o Asa que está muito bem em relação aos demais? Né? Eu diria até não só dos demais do grupo, mas em relação até às outras equipes da própria região Nordeste, né? Como eu falei, o grupo A2, A3 e A4, ou se o grupo A4 está nivelado um pouquinho mais por baixo. Né? Acho que aí é uma questão de se pesar lá na frente, e o Asa também precisa botar também os pés no chão pensando nessa situação. Aproveitando o seguinte do Marcos, né, ainda é cedo, mas acho que dá para a gente dizer que, pelo que a gente já viu nessas 3 primeiras rodadas, que o Asa só perde a liderança para ele mesmo, né? Quando ele faltam 11 rodadas, mas é algo que eu consigo ver aí já desse início mesmo. E falando sobre um time, né, que renasceu, entre aspas, né, é o Sergipe, né? Acho que foi uma vitória que há muito tempo não se via da equipe na Série D. Conseguiu fazer aí esse 3-0 para cima do Lagarto fora de casa. O time jogou melhor. No primeiro tempo não teve gols, mas o Sergipe foi melhor. O Lagarto teve chance no final do primeiro tempo. No segundo tempo, daí, o Sergipe conseguiu converter as chances, né? Teve 2 pênaltis, né? Que ajudou a equipe também nesse ponto. Conseguiu fazer dois gols de pênalti, o primeiro e o terceiro, e fez 3-0, aí um resultado muito que traz muita. É difícil não falar essa palavra, né? Não é por querer, mas traz muita confiança de fato para a equipe, né? Eu não consigo fugir dessa palavra. Mas é um fato que foi uma vitória muito surpreendente, né? Assim, o Sergipe. Se não me engano, o Sergipe venceu o Itabaiana ano passado também, um confronto regional. Né? Talvez isso também ajude a explicar essa vitória, mas a gente não sabe como é que vai ser para frente. Né? O Sergipe tem essa história recente muito ruim, mas a vitória realmente foi muito importante, muito boa, e muito. Acho que a palavra do episódio é muito acachapante. Conseguiu fazer em 3-0 e foi muito bem nesse confronto regional. E destacar também, né, o União Araraquarense, que está perdido aí no Nordeste, né, o Tocantins como um todo não tem vitórias aí na competição. O União ajuda nesse quesito aí com mais uma derrota, tem apenas um empate na competição. Na rodada passada a gente teve várias vitórias com 4 gols marcados, né? Inclusive foi uma brincadeira que a gente fez no nome do episódio. Tinha várias vitórias por 4 gols, 4-0, 4-1. E nessa rodada a gente teve muitas vitórias por 3 gols marcados, né? Muitos 3-0 aí nessa rodada. Mas a gente já falou de alguns e daqui a pouco a gente vai falar de mais, porque a gente vai chegar no nosso intervalo e depois a gente volta para falar dos grupos A5, A6, A7 e A8 aqui no quarta categoria desta semana. Da Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria, que vai chegando à sua edição 148, para quem acompanha o podcast desde 2020, tratando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, e mais uma edição para quem assiste nos canais do Nosso Futebol, na Sky, na Claro TV. O quarta categoria está em exibição também no Nosso Futebol desde 2024. E aí a gente aproveita para pedir para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que está nos escutando, que que siga a gente no Instagram e no X, no @pcategoria, que compartilhe o nosso conteúdo que está disponível tanto no YouTube quanto nos tocadores de podcasts, e também avisa todo mundo que a gente está em exibição no Nosso Futebol para quem tem
Claro TV e para quem tem Sky também, né? Bom, a gente vai chegando agora para o grupo A6, A5, na verdade. O A6 é só daqui a pouquinho. Vamos para o grupo A5, porque a gente teve a vitória do Goiânia por 2-0 sobre o Porto Velho, uma das grandes decepções, inclusive, da competição até o momento. Ano passado fez uma excelente campanha, quase se sobe, e esse ano é um dos poucos times que ainda não pontuou na competição. O Ceilândia manteve os 100% de aproveitamento, fez 1-0 no capital, no confronto aí entre times do Distrito Federal. No duelo Mato-Grossense, o Luverdense venceu o misto por 1-0 e o Goianésia perdeu em casa por 3-0 para a Aparecidense no confronto aí entre clubes de Goiás. Ceilândia e Luverdense, 9 pontos, 100% de aproveitamento, lideram aí esse grupo A5, que vem seguidos da Aparecidense, que tem 7 pontos, e depois veio o misto com 4 pontos, fora do G4. Goiânia e Capital somam 3 pontos cada um, e depois vem Porto Velho e Goianésia ainda sem pontuar. Grupo com 2 times com 100% de aproveitamento e 2 times sem pontuar, Felipe, só que o grande destaque certamente fica para essa vitória até expressiva, né, da Aparecidense fora de casa. A Aparecidense vai fazendo, não tem 100% de aproveitamento, mas vai fazendo uma boa campanha. Eu sempre fico ressabiado de falar que um time sabe jogar a Série D, porque os elencos mudam, o treinador muda, mas não tem como negar isso na Aparecidense, né? Esse início mostra isso, né? O time pode mudar de elenco, pode mudar de treinador, mas parece que consegue competir bem. Os dirigentes parecem que sabem montar bem um time para a Série D, mesmo depois de uma campanha ruim no Goiano, né? A Aparecidense lutou contra o Goianésia, inclusive, né? Foi um dos confrontos diretos, digamos aí, para não cair, né? A Aparecidense quase caiu para a segunda divisão no Goiano, mas conseguiu subverter ali essa campanha, se reforçou e chegou muito bem nesse início, né? Iniciou Capital, que é um dos favoritos, né, para a gente nessa competição, e fez um 3-0 muito sólido para cima do Goianésia fora de casa, né? O Goianésia que, como você citou, né, assim, o Porto Velho são os únicos zerados da chave, e são os poucos zerados na Série D, né? Além dos dois, o Maitá, mas o Maitá realmente não é uma surpresa, infelizmente. É uma tendência que o Goianésia realmente fique ali abaixo, e a Aparecidense consegue aí novamente fazer uma boa campanha nesse início. Não me parece que terá uma queda, apesar que esse grupo se avista muito equilibrado, né? Talvez seja aquele grupo que vai sobrar um time bom para fora, né? E isso, claro que nesse caso o Capital consiga realmente mostrar o futebol que se espera da equipe. Mas falando da Aparecidense, de fato, novamente uma boa Série D, um bom início de competição. Destacar o Diego, né, que fez 2 gols no meio campo, né? Um volante até, fez 2 gols numa infiltração e num outro golaço, né? Driblou toda a zaga do Goianésia, que facilitou bem a vida dele, mas ele teve méritos também, conseguiu fazer o segundo gol dele, o terceiro da Aparecidense, uma vitória muito, muito boa da equipe de Aparecida de Goiânia, que novamente deve lutar por coisas boas, chegar em fases agudas da competição. Agora eu queria destacar outro confronto estadual, né, da chave, que é o confronto entre equipes do Distrito Federal. Ceilândia saiu vencedor diante do Capital com placar de 1-0, gol marcado por Kennedy, né? E embora o Gato Preto não tenha sido nossa primeira opção nessa Série D, né, na briga para apontar um dos representantes do Distrito Federal na briga por acesso, a gente via o Capital como favorito e ainda é, mas não dá para apontar que o Ceilândia não esteja na briga, né? Não digo pelo acesso, mas nesse primeiro momento uma vaga para a próxima fase, né? É um time que já demonstrou recentemente que pode brigar bem na competição. Chegou próximo ali nas oitavas de final, uns anos atrás. Acabou caindo para o Caxias, que conquistou um acesso naquele ano e caiu nos pênaltis, né? Então é um time que tem potencial para chegar longe na competição. E ainda por cima, do outro lado, né? A gente tem que apontar que o Capital vem de uma derrota duríssima na Copa do Brasil diante do Botafogo, né? Acabou sofrendo uma goleada já na partida de ida no Rio de Janeiro. Basicamente não dá para dizer que tem chance de reverter essa situação diante do atual campeão brasileiro da Libertadores, né? Então acho que agora é hora do Capital retomar esse foco na Série D.
Talvez acho que nesse início de competição atrapalha a questão de você ter que dividir o foco entre duas competições. Então, acho que agora. E aí vem uma segunda derrota seguida agora na Série D diante de um rival estadual. O Capital acho que precisa dar uma recuperada no fôlego. Vai precisar ganhar em casa diante do Misto para poder se reanimar, porque senão, caso venha mais um resultado ruim, vai ser difícil recuperar o fôlego lá na frente. Como o Ellison falou, né? É uma competição que, embora tenha se alargado um pouco nos últimos anos, né? A primeira fase, né? Antes eram 6 jogos apenas, agora são 14, mas ainda assim é um caminho muito curto da primeira fase. Então precisa abrir o olho para recuperar-se na competição, enquanto o Ceilândia vai muito bem, obrigado. Essa derrota do Capital para o uma coisa, pode falar. O Capital, para mim, acho que dos times da Série D que estão pelo Brasil, no Maracanã e a Aparecidense, Capital parecia que mais tinha confiança que podia fazer uma coisa legal na partida de ida, né? E acabou que foi o time que mais. O único time que está virtualmente eliminado entre todos, né? Digamos. Então, parece que baqueou bastante esse resultado, não era esperado, apesar de ser um time de Série A, um time de investimento muito alto, mas parece que o desempenho se esperava mais da equipe, acabou que não teve. Acho que até a instituição, nesse caso, prejudica até o entendimento do jogador, porque o Capital, a gente já ressaltou várias vezes aqui, que tem muitos jogadores experientes, né? O Capital quase que, de elenco, se você for pegar nome, é quase um time de Série C jogando a Série D. Então, se você pega, inclusive, pelas redes sociais do Capital, se falou muito nesse jogo contra o Botafogo. Tá certo que é o maior jogo da história, da curta história do Capital, né? E aí cabe algum tipo de empolgação, mas isso tem que ficar só na parte administrativa, de saber como aproveitar, né? E não parece que o Capital conseguiu aproveitar bem essa oportunidade de enfrentar o Botafogo, né? Parece que tentou ir de peito aberto para tentar fazer história e não dá. Acho que até por questão de planejamento, acho que talvez por serem novos aí nessa área, né? As pessoas que tomam as decisões do Capital não tenham entendido que a diferença entre a Série A e a Série D é muito grande, por mais que você faça grandes investimentos e tenha grandes objetivos aí, como é o caso do Capital, a ver como é que essa derrota pesada já teve uma consequência ruim, mas vamos ver se vai ser só dessa partida agora ou se vai ter mais coisa aí pela frente. A gente pula agora para o grupo A6, que teve vitória do Rio Branco por 2-0 sobre o Porto Vitória no confronto capixaba da chave. Boa Vista venceu o Pouso Alegre por 1-0, Maricá e Nova Iguaçu ficaram no 1-1. A Água Santa, no confronto de paulistas, venceu a Portuguesa por 2-1. A Portuguesa entrou com muita expectativa e já vai tendo que correr dobrado aí, viu? Rio Branco e Água Santa estão na liderança com 6 pontos, Maricá e Portuguesa fecham o G4 com 4 pontos, Pouso Alegre e Boa Vista também tem 4 pontos, grupo bastante equilibrado, Nova Iguaçu e Porto Vitória tem 2 pontos, Nova Iguaçu ainda não venceu, mais um ano que o Nova Iguaçu entra com alguma expectativa e não vai conseguindo corresponder, por mais que tenha se classificado para a segunda fase no ano passado. Mas, Marcos, falando sobre esse confronto capixaba, a vitória do Rio Branco por 2-0 sobre o Porto Vitória trouxe o nosso momento aquele da semana, e que não é um aquele no nível que a gente teve nas rodadas passadas, né? Thiago Galhardo, a gente teve o Júnior Viçosa, tivemos jogadores aí que têm bastante rodagem. O momento aquele dessa semana é de um jogador jovem, mas que já dá para ser chamado de aquele. E a gente vai ver quem é. Ainda não foi para a tela? Vamos? Não. Agora vai. Agora sim. Vitor Leque tem só 24 anos e surgiu no Cruzeiro quando o time ainda era administrado pelo Ronaldo. Mas surgiu com alguma promessa, com muita expectativa, depois rodou por Juventude, Atlético Goianiense, depois foi jogar no Remo, no ano passado jogou a Série C pelo CSA. Esse ano defendeu a camisa do Botafogo da Paraíba, foi jogar no futebol paulista e acabou desembarcando no Rio Branco e colaborou com o segundo gol da vitória sobre o Porto Vitória, Marcos.
O Vitor Leque ele chegou como um reforço para o ataque da equipe Capa Preta após a saída do Matheus Costa, destaque aí nas últimas duas temporadas no Rio Branco, né? Porque aí já vem sendo destaque no futebol capixaba já pelo menos desde 2022 aqui, né? Com títulos de Copa Espírito Santo pelo Vitória, pelo Serra, 2 estaduais pelo Rio Branco, né? Sendo destaque em todas essas campanhas. E agora ele joga pelo Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. E como opção veio o Vitor Leque, né, para o ataque da equipe Capa Preta. E é uma peça que ainda vai se encontrando aos poucos no elenco galáctico do Rio Branco, né, que consegue a sua segunda vitória seguida na competição. Né, primeiro confronto entre Rio Branco e Porto Vitória em competição nacional, reeditando a final do Capixabão desse ano, né? E ao contrário do jogo decisivo da final do Capixabão, que o Rio Branco se sobressaiu diante do Porto Vitória, o Porto foi até melhor que o Rio Branco em vários momentos da partida. Né? Os novatos na Série D tiveram até boas chances, foram melhores até em boa parte do confronto, mas por conta de 2 erros capitais, acabaram colocando em risco a partida, né, o resultado. No primeiro gol, o experiente zagueiro Ferrugem acabou errando na saída de bola e o Diego Fernandes acabou marcando o primeiro gol capa preta. Diego Fernandes, centroavante da equipe, que estava precisando muito de um gol desse para poder retomar a confiança. E na segunda etapa, o Thalisson, que aí podemos também botar no momento aquele, né? Ex-jogador do Flamengo, Sampaio Correia, estava no Asa de Arapiraca na Série D do ano passado e neste ano joga pelo Porto Vitória. Ele acabou cometendo um pênalti em cima do Caio Tenório, se eu não me engano, outro aquele, né? Que é ex-jogador do Vasco, o Caio Tenório, e o Vitor Leque acabou convertendo o pênalti que garantiu a vitória do Capa Preta e a liderança do Brancão até o momento nessa primeira fase. E aí eu vou destacar um momento de quase golaço, né? Que o Nenê Bonilha, ele por pouco não acertou um belíssimo voleio na segunda etapa, que poderia ter sido um terceiro gol do Rio Branco. E eu acho que se ele acerta, talvez dá para dizer que ele ia para um Puskas, mas eu acho que seria no mínimo uma caixa de cerveja para ele, que eu já acho também que está de ótimo tamanho, né? Mas o que importa é que o Brancão venceu, né? Vai demonstrando o potencial que a equipe tem até o momento para chegar numa briga por classificação e até pela briga pela liderança. Agora falta o Porto mostrar o que veio na competição. Tem que a campanha até agora do Porto tem sido marcada por erros capitais nos jogos, que tem decidido resultados, e agora o Porto vai ter uma missão dura contra o Água Santa em casa para tentar buscar essa primeira vitória e a reabilitação no campeonato. Felipe, para quem viu a Portuguesa do Campeonato Paulista, né, sendo uma equipe que não fez um campeonato tão bom assim, mas foi competitiva na maioria dos jogos, e se assusta até, se chega a se assustar com aquele discurso, é uma SAF de R$1 bilhão, e entra na série D achando que vai passar de passagem, né, com aquele planejamento de chegar em 4 anos à Série A do Campeonato Brasileiro, e aí acabou sendo derrotada pelo Água Santa nesse confronto de paulistas. Acho que das camisas pesadas da Série D desse ano, né, acho que só o torcedor Sampaio Correia que está mais preocupado do que da Portuguesa, né, porque de fato o início é bem cambaleante, né, o time fez 2-0 contra a Boa Vista, mas tomou um empate no finalzinho, conseguiu vencer depois o Maricá em casa, mas agora perde um jogo num confronto regional, né? A torcida da Portuguesa, inclusive, se fez muito presente, né? Competiu bem ali com a torcida do Água Santa e fez uma boa festa. O primeiro tempo foi bem equilibrado e depois, se tomar os 2 gols, a Portuguesa acabou que teve que sair para o ataque. Fez um gol, mas não conseguiu um empate e prejudicou bastante a tabela da equipe, né? Que realmente esperava. A Portuguesa é um caso que eu acho que o financeiro chama mais atenção do que o elenco, né? Porque tem elencos que são mais baratos que esse, que chamam mais atenção, e acaba que o elenco da Portuguesa fez ainda não passa tanta confiança assim, né? Não tem nomes tão cascudos na Série D e também não tem nomes tão conhecidos, né?
A gente vê, acho um exemplo bom disso é o Asa, por exemplo, que é um time que não tem um investimento longe disso, sabe, de 1 bilhão, mas tem jogadores que conhecem muito bem a Série D, que são bons e têm experiência também, né? O Preto não conseguiu fazer isso. Isso não garante, obviamente, né, que vai dar errado, né? A gente teve o Atlético Cearense, que é um ótimo caso, o time que do nada subiu para a Série C, mas o início não é como se esperava, né? E como citei, a expectativa da Portuguesa é muito maior pela questão financeira do que pelo que tem de elenco, do que tem de equipe, né? Porque, de fato, não é um elenco que me deixou animado, assim, em ver na competição com o Capital, por exemplo, com até o Santa Cruz, o América também, mas, de fato, a Portuguesa tem mais a questão financeira como aporte para colocar como favorito do que o elenco que a equipe montou para essa disputa. Tanto que na nossa famosa tier list, a gente não chegou a colocar a Portuguesa em nenhum momento naquela de que vai subir, né? Tá sempre ali numa possível surpresa, porque, diferente do Santa Cruz, por exemplo, que a gente teve até aquela discussão de quem vai para descer para a prateleira e acabou sendo o Santa Cruz, mas o Santa Cruz, durante quase todo o episódio, esteve na prateleira do que era um dos favoritos a subir para a Série C do ano que vem. Agora a gente vai para o grupo A, onde tivemos mais uma vitória por 3-0, dessa vez do Cianorte contra o Cascavel no confronto dos paranaenses. O Uberlândia perdeu em casa para o Operário por 3-2, Inter de Limeira e Monte Azul no duelo paulista ficaram no 1-1, Goiatuba e Itabirito empataram por 0-0. O Cianorte e a Inter de Limeira têm 7 pontos e dividem a liderança, o Itabirito tem 5 pontos, no G4 quem ainda está por lá é o Goiatuba, que tem 4 pontos. Só que está com o Operário colado. O Operário também tem 4 pontos. Monte Azul tem 2 pontos. Uberlândia e Cascavel só 1 ponto ganho. Felipe, esse duelo de paranaenses mostrou muita diferença, né, entre o que a gente viu já nas 2 primeiras rodadas do que será a expectativa tanto do Cianorte, que venceu o Cascavel por 3-0, do que sobre a própria Serpente, né, que acabou sofrendo uma goleada bem impactante. O Cianorte até teve um início com bons resultados, mas desempenho abaixo, né? Teve a vitória contra o Operário foi no último minuto do jogo, tomou um empate contra o Uberlândia. Contra o Uberlândia não, eu esqueci o jogo que foi fora de casa que empatou, mas dessa vez fez 3-0 de maneira com autoridade muito, muito grande, jogou em casa. Os times tratam o jogo como um clássico, apesar de ficar em regiões diferentes. Aqui são 4 horas, 5 horas de diferença entre as cidades, mas é uma rivalidade que se acentuou muito mais agora que o Maringá subiu, né? Eram 2 times aí que tinham essa vontade, essa obsessão de serem o 5º representante paranaense nas 3 primeiras divisões, acabou ainda mais com a queda do Paraná, né? E acabou que o Cianorte deu uma demonstração muito forte que é o candidato mais preparado do estado, apesar do Azul estar em outro grupo, para essa disputa de vaga na Série C do ano que vem, né? Foi um resultado de muita autoridade, como eu citei, e também demonstrou o histórico, né? O Cascavel é um freguês do Cianorte, né? São 14 jogos na história, apenas 2 vitórias do Cascavel e 7 vitórias do Cianorte, sendo que na Série D esse foi o 5º confronto e nenhuma vez o Cascavel venceu o Cianorte. Então a diferença entre as duas equipes se mostrou muito grande nessa disputa, né? Então, acho que aumentou a confiança do torcedor do Cianorte, que tinha uma dúvida em relação aos 2 primeiros jogos, e aumentou muito mais ainda a desconfiança, a desesperança do torcedor do Cascavel de que, de fato, não virá uma boa campanha caso continue dessa forma, porque realmente o time não demonstra nada do que já foi um dia, e nem passou do tempo, né? Para uns 4, 5 anos, né? E acabou que parece que o time perdeu a força, não consegue remar tão mais forte assim, e vê o Cianorte disparando nessa relação entre as duas equipes. Destacar que nesse confronto entre Cianorte e Cascavel, né? A freguesia também, como foi citado, também acontece na Série D, inclusive já aconteceu em mata-mata de Série D, né? Se eu não me engano, foi 2021, 2021 mesmo. O Cianorte entrou até menos embalado que o Cascavel na época, e acabou que o Cianorte aplicou também um 3-0 fora de casa naquela ocasião, e eliminou o Cascavel da segunda fase daquela Série D.
Mas falando sobre outro confronto, eu queria destacar aí a vitória do Operário fora de casa contra o Uberlândia por 3-2. Eu acho que nem o mais otimista torcedor do Operário, sabendo que é muito difícil, às vezes, para uma equipe do Mato Grosso do Sul, entrar num grupo com paulistas, mineiros, agora goianos, tem paranaense também no grupo. É difícil para se sobressair numa situação dessa, mas o Operário conseguiu uma vitória grandiosa jogando fora de casa contra o Uberlândia. Eu acho que nem o mais pessimista torcedor do Uberlândia esperava por essa, né? E aí acaba que vai sendo um retrato até agora da campanha do Uberlândia na competição. 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado, né? Muito pouco para o Uberlândia, que a gente já viu brigar por acesso em temporadas anteriores, 2021, se eu não me engano mesmo. O time bateu nas quartas de final no mata-mata da Série D e acabou caindo fora. Então é uma equipe que tem um histórico muito bom na Série D e acaba sofrendo uma derrota em casa, uma derrota assim que não dá nem para dizer que o Uberlândia fez um jogo que a partida foi enganosa para o Uberlândia. O Operário venceu muito bem. Né? Foi uma partida muito madura da equipe sul-mato-grossense, que foi decidida por conta de um golaço. Mais um da rodada. Né? Um chute de bico do Tássio, um pouco depois do meio-campo. Acabou pegando o goleiro Thiago Braga adiantado e marcou talvez que pode ser o golaço da rodada. Fica a dúvida se ele teve a intenção mesmo de chutar para o gol ou se ele teve a intenção de dar um balão para afastar a bola. O fato é que esse gol mesmo, sem querer ou não, coroou uma partida muito firme, muito madura da equipe do Operário, né? Que não desanimou após ter sofrido o gol com logo 2 minutos de jogo. O time buscou a virada, também não desanimou com o gol de empate e logo em seguida acabou tendo esse gol aí, que a gente não sabe se foi fortuito ou não, mas o que a gente sabe é que garantiu os 3 primeiros pontos do Operário e quem sabe aí começam a arrancada do Operário aí para fazer uma boa campanha nessa Série D, assim como o Costa Rica no passado fez uma campanha bem sólida na competição. Exatamente. Agora a gente chega no grupo A8, né? Tivemos a primeira vitória do São Luís, que fez 1-0 do Guarani de Bagé, mesmo placar de Joinville e Azures, os catarinenses venceram por 1-0. O Barra fez 2-1 no Marcílio Dias e o Brasil de Pelotas perdeu em casa para o São José no confronto aí, mais um confronto gaúcho. Joinville tem 7 pontos, Barra e Azures tem 6, São José 5 pontos, esses são os times que estão no G4. Depois vem Brasil de Pelotas e São Luís com 3 pontos, Marcílio Dias com 2 pontos, Marcílio Dias estreou, o Vaguinho Dias, não sei se é da família do Marcílio, como treinador nessa última rodada, e o Guarani de Bagé lanterna com 1 ponto apenas. Marcos, destaque também para essa vitória do Barra, né, que começou mal, mas agora chegou a sua segunda vitória consecutiva, uma vitória importante sobre o Marcílio Dias. O Barra estreou mal na competição diante do Brasil de Pelotas, né, que entra na competição, Brasil de Pelotas que vai entrando na competição mais para recuperar a sua moral do que necessariamente talvez brigar por algo lá ao final da competição, né? E o Barra, por sua vez, entra com muita expectativa. É um time que vem com investimento bem maciço, tanto no estadual quanto no Campeonato Brasileiro. Ano passado a gente se falava muito já do Barra, acabou decepcionando. Aí tem um início um pouco desanimador, mas em casa tem mostrado bons resultados. Já é segundo jogo seguido em casa e foram 2 vitórias seguidas. Bateu por 3-0 na rodada anterior a equipe do São Luís, de Juí, e agora consegue uma vitória sólida para cima do Marcílio Dias, que até ensaiou uma reação, mas não deu para a equipe do Marinheiro. Né? Os destaques, ficam para o Renan Bernabé, que fez os 2 gols da vitória do Barra. Ele fez o primeiro aos 6 e o segundo aos 8 do primeiro tempo. Então foi um belo início de jogo da equipe do Barra. E o Marcílio Dias acabou descontando com o Alex Gonçalves, que marcou mais uma vez, só que não foi capaz de garantir mais um empate fora de casa, assim como ele fez contra o Guarani de Bagé, marcando 2 vezes. E destaque aí também para o Barra, também do goleiro Anderson, que acabou evitando algumas chances do Marinheiro de buscar um empate. Né?
Então, se de um lado temos um Barra que vai se recuperando na competição, vai entrando no G4, vai brigando pela liderança, vai mostrando o seu potencial, né, o que a gente espera do Barra, do outro tem o Marcílio Dias que ainda não se encontrou na competição. Conseguiu um resultado muito legal na rodada anterior, um empate em 3-3 contra o Guarani de Bagé, após ter sofrido 3-1, mas nessa enfrentou muitas dificuldades diante do Barra e não conseguiu reagir. E agora tem uma missão dura contra o Joinville em casa, para quem sabe o Marinheiro consiga navegar em busca da classificação. Acho que outro bom exemplo, né, do investimento massivo, né, maciço do Barra é o estádio, né, que foi inaugurado esse ano, que é um estádio que é uma arena, na verdade, não é toda uma arquibancada, mas demonstra muito da força financeira também do Barra, né, que tem um CT extraordinário para o padrão do último Série D, e tem uma margem de crescimento muito grande. Quem também tem um estádio muito bom, pegando o gancho, é o Joinville, né, que conseguiu fazer 1-0 para cima do Azures, o jogo que, para mim, é o que mais tinha expectativa nesse grupo, duas equipes que devem brigar por G4, por classificação na próxima fase. O Joinville fez 1-0 com o Juninho, né, que entrou no segundo tempo. O Juninho, que é aqui de Guaraçu, Paraná. Ele fez aí o gol de cabeça, 1-0 para o Joinville. E o Joinville, que está criando muito volume de jogo, né, nas partidas, mas não conseguiu reverter tantos gols assim, né? Fez um gol em cada partida, né? Não é só o Joinville que está sofrendo com isso, não. O Vernense também tem 3 gols, o Ceilândia tem 4, o Águia de Marabá tem 3 ou 4, os times do grupo A2 também, os líderes do grupo A2 também estão com poucos gols, mas demonstrou aí que tem volume de jogo, mas tem margem para mais, né, para fazer mais gols, e conseguiu fazer esse 1-0 magro, mas venceu, né, que é como citou, né, se o desempenho não poderia ser melhor, pelo menos a vitória veio, e nesse caso o Joinville conseguiu, né. E destacar também o Giovanni Gomes, do São José, vitória por 3-1 sobre o Brasil de Pelotas, como você citou, e que participou deu uma assistência e os 2 gols do jogo, né? Então participou dos 3 gols aí da vitória do São José. E o Marcos também falou sobre quase golaço, teve um quase golaço no jogo do Barra, né? Que a bola bateu na trave e depois o Renan fez o gol de abertura do placar contra o Marcelo Dias. Muito bem, a gente chega ao nosso resumo aí desses 8 grupos, muitas goleadas, confrontos estaduais, muita coisa acontecendo nessa Série D do Campeonato Brasileiro, e falta, claro, a seleção da rodada. Felipe? Bora lá, né? Terceira seleção da rodada dessa temporada. No gol, Matheus Cavicchioli, do Ferroviário, né? Foi o principal responsável por manter o 0-0 contra o Horizonte. Na zaga, o Vitinho do Manauara, que fez gol. Isso. Exatamente. É mais um famoso aquele aí. O Christian Luca, do Asa. O William Alves, Santa Cruz. O William Alves foi muito bem no 0-0 contra o homônimo de Natal. E o William Alves também protagonizou uma entrevista, né? Onde ele reclamou muito do gramado lá de Goianinha, do estádio de Goianinha, né? Santa Cruz teve um chá de revelação da Série D. Apesar de já ter disputado a Série D, mas teve aí mais uma demonstração do que é a competição. Não que a gente incentive gramados ruins, mas acaba que é o que se encontra muito na competição. Para completar, na lateral esquerdo, o Ângelo do São José, que foi muito bem na vitória contra o Brasil de Pelotas. No meio campo, o Jeremias do Goiânia, o Rafael Carrilho do Boa Vista e o Diego da Aparecidense. A gente teve 5 atacantes que fizeram 2 gols, né? Então acabou que a gente colocou o Márcio Moreno do Cianorte, Renan Barnabé do Barra, o Giovanni Gomes do José, que é o destaque da rodada, e o Dico Vule do Sergipe, né? Não poderia ser diferente, é o treinador da rodada, depois daquela vitória por 3-0 para cima do Lagarto. Desculpa aí mencionar, né? Mas Dico Vule, todo respeito, não parece nome de personagem do Pica-Pau? Parece sim. Parece muito mesmo. Mas é o cara que foi vice-campeão 2 vezes do Campeonato Pernambucano com o Retrô, né? Não conseguiu tirar o Retrô da fila, mas tá aí fazendo um bom trabalho no Sergipe. Então a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Quarta Categoria. Deixa o espaço aí para vocês fazerem as suas considerações finais. Bom, acho que o eterno destaque nosso é a questão da transmissão, né, que agora
Tem mais um prazo, né? O presidente do ASA, que não esqueci o nome agora, peço perdão, divulgou, né, que teve conversas com o CBF, que até a quinta-feira, talvez, tem uma definição final, de fato, sobre a transmissão, para ver se teremos ou não a transmissão independente, né, por alguma empresa conseguindo direito de transmissão, ou se os clubes poderão transmitir nos seus canais pelo YouTube ou afins, né. Se a Federação Paulista consegue fazer a transmissão de todos os jogos das divisões, a CBF também poderia fazer, né? Ganharia até muito dinheiro em cima disso, porque permitir 32 jogos ganharia muito dinheiro também para a entidade que preza muito por isso, né? E destacar também, né? A gente citou, teremos 2 vagas definidas para a Série D de 2026 no Maranhense, né? IAP ou Maranhão e Imperatriz ou Sampaio Correia. Então a Série D do ano que vem já vai se formando, aí são 50 vagas, se não estou enganado, e vamos para 52 agora para a próxima edição da Série D. Primeiramente, queria agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? Mais uma belíssima rodada de Série D. E eu queria chamar a atenção aqui para uma competição que também enfrenta as mesmas dificuldades da Série D com relação à divulgação, né? E também tem muitas semelhanças com o que a gente apresenta aqui no quarta categoria. E essa competição é o Brasileirão Série 3 feminino, Série A3 feminino. Que tem algumas equipes que disputam tanto a Série A3 feminina quanto a quarta divisão do futebol brasileiro no masculino, né? Temos aí o Operário do Mato Grosso do Sul disputando a competição, temos o Itabirito brigando por vaga, Manaus e Tunaluso se enfrentando também na competição. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Acho que só essas. Algumas outras equipes também com algum histórico de Série D, né? Temos Pérolas Negras, o Galvez, temos o Atlético de Alagoinhas. E eu queria destacar que aqui no Espírito Santo também temos um representante que é o Prosperidade, que é uma equipe que só disputa o futebol feminino aqui no Espírito Santo e está brigando por classificação, né? Tem conseguido resultados aí históricos do futebol feminino aqui do estado, exclusivamente para o futebol do interior do estado, né? O Prosperidade é de um bairro ali da cidade de Vargem Alta, da região sul do Espírito Santo. Conseguiu vencer na estreia o Juventude do Sergipe por 1-0, jogo bastante difícil, e agora arrancou um empate fora de casa por 2-2 contra o Atlético de Alagoinhas. Então tá aí na briga pela classificação, pode fazer história aí na Série A3 feminina, e vamos ver como que as demais equipes da competição, inclusive temos também equipes grandes do futebol brasileiro, né, no masculino, como Ceará, Criciúma, Coritiba, que estão participando da competição. Vamos ficar de olho também na Série A3 feminina, que também é o futebol alternativo, só que do caso das mulheres. Exatamente, se a Série A1 do feminino já está complicado, com alguns jogos no escuro também, sem placa de publicidade, sem nada, imagina a Série A3, né? Enfim, a gente vai chegando ao fim dessa edição 148 do quarta categoria, e a gente espera você aqui mais uma vez na semana que vem, quando iremos falar da quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, trazendo gols, trazendo análises, informações, tudo aí que você está acostumado a acompanhar no quarta categoria. Então, para todo mundo que nos acompanhou até agora, um abraço e até a semana que vem.